4 décadas depois, a memória ainda pulsa forte em Campo Mourão. O que era uma cidade tranquila, de portas abertas e vizinhos que se conheciam pelo nome, viu sua rotina ser interrompida por um silêncio doloroso, difícil de explicar e impossível de esquecer. Em abril de 1986, o desaparecimento do menino Robson Daciuk Paitac, de apenas 11 anos, marcou para sempre a história da cidade. Filho de famílias pioneiras, conhecido pelo sorriso leve e pela inocência da própria infância, Robson se tornou símbolo de uma dor que atravessou gerações. Hoje, 40 anos depois, essa história ganha um novo capítulo. A mãe, que nunca deixou a esperança e a memória do filho se apagarem, une forças com uma escritora para transformar a dor em palavras. Um livro está sendo preparado, não apenas para contar o que aconteceu, mas para eternizar o amor, a saudade e a luta de uma família que nunca se calou. A ideia e o sentimento não partiu de mim. Eu estou na família, nós somos cunhadas, sou casada com o irmão do Demétrio, o Teodoro Paitac, e tenho 3 livros lançados. Então, faço parte da Academia de Letras, sempre tive esse cunho autoral, essa paixão pelas letras, pela literatura. E um dia o Teodoro chegou em casa e falou, meu marido, né? O que você acha de escrever um livro sobre a história do Robson? Se você concordar, eu falo com a Leonília, porque é claro que teríamos que ter autorização, né? Aí eu falei, nossa, como eu nunca pensei nisso? E eu senti um presente. Eu falei, nossa, Deus está me dando um presente de fazer parte da família, porque a partir do momento que eu fiz parte da família, essa história já tinha acontecido. E claro, eu sabia, o Teodoro me contou algumas vezes. Conversou com a Leonília conversou com os filhos, com quem ela deveria conversar e achou por bem, e disse que sim, que estava pronta. Aí nós começamos nossas entrevistas, há 2 anos atrás. Aí eu lembro que ela me perguntou, quanto tempo você acha para a obra ficar pronta, né? Mais ou menos. Falei, 1 ano. Ou às vezes mais dela. Falou, geralmente esses trabalhos levam 2 anos. E tantas coisas aconteceram que foram 2 anos. Foi bem intenso. Primeiro, porque eu lembro de quando passou a matéria no Fantástico. Eu assistia, eu nem conhecia a família, mas eu assistia, era uma história escabrosa, horrorosa, né? Eu lembro da reportagem. O tempo passa, né? Eu gosto demais que o tempo é mágico, ele passa, vai transformando, os caminhos vão se unindo. Então, primeiro, quando o meu marido falou sobre isso comigo, de escrever o livro, eu falei, tem um presente nas minhas mãos, né? Quando a Leonília concordou, então, só tenho gratidão. Aí nós começamos a fazer nossos encontros. E aí, no primeiro encontro, eu falei, Leonília, nós vamos ter que mexer em umas caixinhas que estão fechadas há muitos anos. Porque para uma obra ficar boa e da forma que ele deveria e merecia, da forma que o Robson merece que fique registrado esse legado de amor que a família merece, o Demétrio, a Leonília, a Isabela e o Douglas, a força que essa família teve, nós vamos ter que mexer lá nas caixinhas mais profundas. Então, assim, levar a Leonília lá, tentar conduzir lá naquele momento, como estava aquele dia, como ela amanheceu naquele dia. O que ela pensou quando ela amanheceu, porque era um dia comum na vida de toda a família. Era um dia normal, onde uma jovem mãe profissional foi trabalhar e antes de trabalhar deixou seu filho na aula de inglês. Então foi muito profundo, a gente teve momentos que nós paramos e falamos, por hoje chega, vamos continuar em outros dias. Mas o mais gratificante foi quando a Leonília um dia falou assim, para mim está sendo bom reviver tudo isso de outra forma, porque agora está vindo sem tanto aquele peso, aquela dor, remexer. Então, assim, foi também, eu me senti grata, porque também não era um papel fácil ficar lá revivendo essa história nos mínimos detalhes. Porque eu perguntava qual roupa que você estava vestindo, com a roupa que ele vestia, né? O dia estava com sol, sabemos que era um dia de outono, era abril, mas porque para a história tomar vida, qual que é o maior objetivo?
que as pessoas, ao lerem esse livro, elas vão ter os fatos concretos que aconteceram, Sim. cronologicamente, mas elas vão viver intensamente o que aconteceu, porque é a visão da mãe, do núcleo da família. Várias pessoas foram entrevistadas. Então, não é um fato contado, é um fato vivenciado. O livro ainda já está pronto ou ainda está escrevendo? Está pronto? Ele está pronto. Agora nós estamos na fase da finalização, cuja dona da história vai dar suas aprovações finais, tanto do título do livro e o restante da história que nós lemos juntas até uma parte, né? E agora tem o final para a Leonília ler. Porque embora tenha a liberdade de autora e que a Leonília me concedeu, é uma história que eu não vou me apropriar, porque é uma história vivida aqui. Eu sou uma ferramenta para transformar isso no legado que Campo Mourão merece, que as pessoas que viveram naquela época merecem e que, acima de tudo, a família da Siuca Paitac merece. Porque essa família permaneceu unida, porque tragédias como essas desmontam muitas famílias. Marido e mulher talvez não consigam viver. Eles tinham 2 filhos pequenos para criar e criaram maravilhosamente bem. São jovens adultos hoje, são adultos saudáveis, felizes, que têm filhos. Então, eles transformaram uma tragédia em um legado e uma história de transformação e de amor. Então, o que a Leonília fala da fé, que nós conversamos muito nas nossas entrevistas sobre a fé, sobre esse significado maior da vida. Então, acho que a grande lição é: existem coisas terríveis que nos acontecem, mas nós podemos escolher o caminho que nós vamos tomar. Ah, sim. E a Leonília, com a família, eles escolheram o caminho que eles iam tomar. Eles não ficaram paralisados para uma destruição. Eles se transformaram numa construção. E como você disse aqui nessa entrevista no início, por isso estou aqui hoje, porque é uma história que ainda mexe com os corações dos cidadãos de Campo Mourão e ainda transforma. Foi nesse final de semana, no domingo à noite, que eu terminei. Aí falei para o meu marido, assim, a hora que eu saí do escritório, porque eu tenho que ficar totalmente sozinha, em silêncio. Tá? Essa é a minha vibe de escritora, imersa. Aí eu saí do escritório e falei assim: como é maravilhoso conhecer pessoas que passaram por coisas tão difíceis. Porque por mais que eu traga palavras aqui e tenha interagido e me emocionado com a história, jamais vou conseguir realmente descrever e chegar perto de imaginar o que passou dentro da alma de cada um, do pai, da mãe, dos próprios irmãos que eram crianças, e de todas as famílias, os avós, os tios. E eu falei para ele, como é maravilhoso conhecer pessoas que passaram por histórias tão difíceis e são honradas. Então, o texto falou comigo sobre honra de conduta. Como ainda tem pessoas honradas, que não ficam se lastimando, que não ficam julgando, ou que não levantam uma bandeira de vingança e de mágoa e de dor, de ferir os outros porque foram feridos. Eles foram feridos de uma forma inimaginável. E não usaram isso como uma muleta para se transformar em pessoas más, fazerem coisas erradas, despejar seu ódio por aí. Muito pelo contrário, eles despejam amor. O Demétrio, eu conheci o seu Demétrio por anos e ele passava paz e tranquilidade. Com certeza ele viveu anos que não havia paz e tranquilidade dentro de um coração de um pai. Mas era isso, no autoconhecimento, que eles foram transformando. Quem é que tem paz? Uma coisa que me marcou muito também durante a escrita. Como é numa cidade pequena, relativamente pequena, como Campo Mourão, onde você transitou mais de 40 anos, e o Demétrio mais de 35 anos, entrando em todos os lugares e sendo reconhecido. E sendo cochichado, às vezes, para um filho pequeno. Porque as mães ainda estão aí, os pais estão aí, e esses filhos que eram crianças hoje são adultos. Talvez, provavelmente, já são pais também. E falar, olha, lá vai a mãe e o pai do Robson. Então, e assim como você contou e está aqui narrado, os muitos momentos que ainda passam por essa questão. Tem esse carinho, esse reconhecimento, mas tem uma sombra ao seu lado, uma marca que nunca deixou de existir. Então, eu me questionei durante todo o livro, como é
viver todos os seus dias, principalmente, imagina, nos primeiros 10 anos, entrando em cada lugar, interagindo com cada pessoa, e a pessoa, como você disse, olhar para você, dar um sorriso diferente, porque ela te conhece. E você sabe que ela te conhece, e você sabe por que ela te conhece. Então, é muito profundo, é muito marcante. A lembrança de Robson segue viva. Em suma homenagem, um projeto de lei vai criar o Dia Municipal de Proteção à Criança. Em meio à emoção, surge também um gesto de transformação. A data que marca a morte de Robson deve se tornar lei municipal, dedicada à proteção das crianças, um marco que nasce da dor, mas que aponta para o cuidado, a conscientização e a esperança de um futuro mais seguro. Uma história que começou com ausência, mas que hoje ecoa como presença. Presença na memória, na luta e agora também na lei. Em Campo Mourão, lembrar Robson Paitac é mais do que recordar. É proteger o que há de mais precioso, a infância. O Robson, ele foi, bem, uma criança muito querida. Desde o primeiro dia, a gente viu como que ele era, muito calmo, tranquilo. E os anos foi passando, um filho querido, sempre ajudava os irmãos, ia na escola, fazia inglês, lutava judô também, estudava no Colégio Santa Cruz e muito querido foi. De repente, ele teve um amigo que foi estudar no colégio estadual, daí ele chegou e falou: mãe, eu quero mudar de escola. Quero estudar numa escola estadual, que o meu amigo está lá. E ele foi, estudou para lá, sempre um menino com boas notas e sempre um bom aluno, as professoras sempre elogiando. E em casa, um companheiro, um amigo, ele que sempre cuidava da irmãzinha mais nova sobre as lições da escola, sempre. E eu trabalhava, meu marido também, e ele sempre em casa, cuidando dos outros menores. Ele fazia também natação, eu deixava ele às vezes no clube, fazia natação. E estudava inglês aqui perto de casa, deixei ele lá na escola e um bom aluno, fez prova. Sempre ao domingo ele gostava de pôr uma roupa para sair. E primeiro de tudo, ele vinha e se jogava na cama, eu e o Demétrio deitado, e ele vinha e se jogava no meio de nós dois. Isso me gravou muito, porque os outros dois nunca fizeram isso. Então é um carinho que eu tenho isso comigo, dele, essa lembrança que sempre está comigo. Mas Deus é grande, né? Sabe o que faz. Recebi de coração, é o que veio para mim. Então eu aceitei. Aceitei e acho que por isso que eu consigo estar bem. E feliz sabendo que tem um anjo lá no céu que me ajuda. Sempre que eu peço, eu estou recebendo alguma ajuda dele. Não quero voltar à história, mas foi um momento que marcou, claro, a vida de vocês, profundamente, mas marcou a cidade também como um todo. Como foi assim? Como a senhora sentiu esse envolvimento da cidade na época, com toda essa história? Nossa, com isso estou aqui, de coração, querendo falar para a cidade toda, o povo que tanto orou para mim. Nossa, foi assim, os dias foram terríveis, mas com a ajuda das pessoas, com as orações que elas me deram,
Isso foi... Eu recebi todas as orações, porque a hora que eu fiquei sabendo que o Robson tinha falecido, que ele não ia mais voltar, eu saí para fora, olhei para o céu e pedi a Deus: Deus, me ajude, me dê forças para me compreender tudo que está me acontecendo. Eu entrei para casa, dentro de casa, outra pessoa. Eu recebi na hora aquela luz divina para me estar bem. E olha, tanto tempo passou, quem mora em Campo Mourão não percebe. Isso a senhora falou agora há pouco, né, que tem alguém no céu, né? A gente percebe que ainda existe um carinho muito grande da população para o Robson. A gente percebe que realmente o Robson foi, quando estava aqui, e é ainda alguém especial, não é? Muito. E aonde eu vou, qualquer lugar, sempre tem alguém que olha para mim, um sorriso diferente que eu sinto, parece que a gente se conhece e não se falam, e de repente acontece de alguém ter coragem de vir e falar para mim: você não me conhece, mas eu sei quem é você. Então, eu tenho esse carinho muito grande. Acho que isso me deu força para mim estar bem comigo, bem para os meus filhos e bem para a minha família. 40 anos se passaram. Nessas 4 décadas de ausência, né? E ao mesmo tempo de presença. O que mais marcou para a senhora, dentro de saudade, lembranças, o que mais marca para a senhora nesse período todo aí? A falta dele, o acontecimento dele, isso para mim foi assim o que mais me marcou e me marca. Acho que isso não apaga mais. Uma mãe que perde um filho sabe a dor que é. Nossa, é um pedaço de você. Então, o acontecimento em si foi o mais difícil, mas em compensação, eu tive muitas pessoas que vieram me dar um abraço, vieram falar comigo, e com isso foi fazendo aquela transformação dentro de mim, transformando o ódio em amor. Além do acolhimento, da fé, tem mais alguma coisa que ajudou que a senhora superasse tudo isso que é tão difícil? Deus, né? Deus e um trabalho interno com você. Porque se você não trabalhar com você, o bem, o amor, você não transforma. E eu trabalhei muito, muito comigo. Então, a vida espiritual, você tem que seguir ela. Você sabe que logo que aconteceu, os médicos daí depois me explicaram: a tua mente fecha. Então, e depois começa a abrir, que você toma a realidade do acontecimento. Então, quando estava fechada, eu levava um susto todo dia que eu acordava. Mas o que foi que aconteceu? Eu não acreditava em conseguir pensar no acontecimento. Então, ficou isso em mim. Depois de um trabalho que eu fiz comigo, voltando para a vida espiritual, daí, então eu consegui sair desse. Mas tive. A senhora sonha com o Robson? Sonhei muito. Um mês ele veio me contando, batendo palma no portão
E eu falava, Robson, entre a tua casa. Ele falava, não, mãe, não é mais minha casa. E com a ajuda de uma psicóloga que eu tive, eu trabalhava na prefeitura, e eu sonhava todo dia um mês. Antes de eu ir na minha sala, eu ia contar o sonho para ela. E ela era espírita, então ela, na maneira que ela entendia, ela me repassava. Isso foi muito bom, me ajudou muito também. Os sonhos acabaram ainda sonhos? Não, acabou. Foi o último dia que ele chegou e deu tchau para mim e falou, mãe, cuida de você que eu vou te cuidar também, lá de cima. E deu tchau na porta de um ônibus e não voltou mais no meu sonho.